Boa noite, meus amados irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, o seu coração, com a sua bondade, sua graça, sua misericórdia, meu irmão. Um dia maravilhoso, o dia do Senhor. Já tivemos em nossa igreja uma escola dominical extraordinária, com a participação efetiva dos professores, assistindo as crianças, os adolescentes, os jovens, os irmãos da congregação com o pastor Wellington e as professoras. Que Deus abençoe todos, amados irmãos, com sua graça. E hoje é um dia especial, hoje é um dia diferente até. Estamos comemorando o Dia do Jovem Presbiteriano. E a nossa palavra é de gratidão a Deus pelos jovens da nossa igreja. Que Deus abençoe ricamente todos vocês, o coração de vocês. Sejam sempre jovens firmes, jovens fiéis, tementes ao Senhor. Que Deus abençoe os seus corações, os seus planos, os seus projetos de vida e uma vida consagrada na presença do Senhor. Não é fácil ser um jovem crente nos dias de hoje, não é fácil. O desafio de testemunhar a nossa fé em um mundo marcado pelo pós-modernismo, com o relativismo dos nossos dias, relativismo moral, relativismo filosófico, onde se tenta se quebrar os absolutos. Não é fácil ser um jovem firme com suas convicções, mas Deus dá graça. Deus dá força, Deus dá sabedoria para vocês vencerem e o nome de Jesus ser glorificado na vida de vocês. Que Deus abençoe. A nossa mensagem desta noite é justamente sobre alguns jovens tementes ao Senhor que enfrentaram também os desafios do seu tempo, os desafios de um mundo hostil. E esse será o tema da nossa mensagem de hoje. Como permanecer fiel em um mundo hostil. E vamos basear nossa meditação em Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 21. Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Nota essa expressão. E alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a de Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao rei chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Vou repetir. Ora, Deus
concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Assim, Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos por esta ocasião maravilhosa, oportuna, de celebrar o dia do jovem presbiteriano. Ó Deus, a graça do Senhor sobre a vida da igreja, a juventude da nossa igreja. Que o Senhor abençoe e fortaleça o coração de todos. E, ó Pai, nesta meditação em particular, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, entendimento da vontade do Senhor. É a nossa oração, ó Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados irmãos, o livro de Daniel é extraordinário, é um livro marcante, porque é o período do cativeiro. Daniel é o profeta, um dos profetas do exílio, um dos profetas do cativeiro, um homem de Deus, um homem capacitado, dotado por Deus e muito usado por Deus, e providencialmente colocado pelo próprio Deus na corte do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o guardou, e o protegeu, e o abençoou, ele e seus companheiros. Mas vou me deter nesta ocasião, na meditação de hoje, no capítulo 1, para entender um pouquinho o contexto da história de Daniel e dos seus amigos. O capítulo 1 é de introdução ao livro, conta um pouco da história, a narrativa, como que eles foram levados para a Babilônia e o desafio que Deus colocou sobre eles. E eu quero, em cima desse testemunho desses rapazes, nesta situação abordada no capítulo 1, tratar do tema como permanecer fiel em um mundo hostil. Então vamos tirar algumas lições para a nossa meditação, tá bom? Nossa meditação. Os primeiros versículos tratam de contextualizar o livro, contextualizar a narrativa, tá? No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá,
veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, um dos últimos homens da monarquia judaica. Foi quando veio o ataque dos babilônios, dos caldeus, invadiu a terra e tomou e destituiu o rei, e o colocou como um vassalo, na verdade, da Babilônia. O versículo 2 diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Rei de Judá. No ano 605 a.C., quando a Babilônia estava nesse período de conquista e de vitórias, Nabucodonosor venceu os egípcios na famosa batalha de Carquemes. Logo após esta importante vitória dos caldeus sobre os egípcios, ele se voltou para o reino de Judá, um pequeno reino de Judá, e foi até a cidade de Jerusalém, a sua capital. Nabucodonosor sitia a cidade, a cerca por um período, e foi terrível esse período de cerco, de sítio da cidade de Jerusalém, uma época de dor, de enfermidade, de fome, de sede, de tristeza, de tragédia. Quando povos assim poderosos cercavam pequenas cidades e sitiavam, era situações de lamento, de morte, de tristeza. E assim aconteceu com Jerusalém, com a cidade. Momento de dor, momento de peste, momento de enfermidade. Depois do sítio, Nabucodonosor invade, ele entra na cidade, ele saqueia o templo e leva os tesouros da cidade, e leva os tesouros que havia no templo, leva tudo embora para a Babilônia. Que momento difícil, que momento triste. O profeta Jeremias e o profeta Abacuque, eles vão narrar, eles vão descrever toda a dor desta época, da derrota para os babilônios, da invasão dos babilônios, da perda da terra, da destruição da cidade. Época difícil, de muita dor, muita lágrima, muito sofrimento. Mas esse sofrimento não foi uma obra do acaso, porque na verdade não existe acaso. Deus está no controle de todas as coisas, principalmente do povo de Deus. No caso de Judá em particular, aquela tragédia nacional, aquela calamidade nacional, foi justamente notificado por Deus, anunciado por Deus anteriormente. Os judeus, eles não ouviram a advertência de todos os profetas de Deus, que Deus levantou para chamar a nação ao arrependimento, ao voltar à aliança, ao voltar à promessa de Deus. O povo de Deus não ouviu o chamado do Senhor, uma chamada à conversão, ao arrependimento. E por causa da dureza dos seus corações, da sua rebeldia, veio o julgamento divino, veio o julgamento, e Deus, na sua soberania, ele usou a Babilônia como instrumento da sua disciplina sobre o seu povo. É importante entendermos esse contexto para saber o porquê que Daniel estava ali na Babilônia. Então foi fruto da ação soberana de Deus sobre o povo da promessa. O povo da aliança era a mão de Deus. Nabucodonosor tomou a cidade. Eles perderam a sua terra, eles perderam a sua pátria, eles perderam os seus bens, eles perderam a sua casa, eles perderam tudo. Depois, Nabucodonosor leva os judeus cativos, os sobreviventes e os escolhidos por eles, leva para a Babilônia. Em algumas levas, eles são tirados dos seus lares, do convívio da família, da cidade, do país. Eles são levados. Dentre eles, esse grupo de jovens adolescentes que foram selecionados entre os mais nobres dentre os judeus para serem treinados no castelo. Ou seja, primeiramente, eles foram invadidos, saqueados, destruídos. Depois, eles são levados para a Babilônia. Perderam a terra, perderam a pátria, perderam a liberdade. É importante entendermos esse contexto, para entendermos a mensagem profética. Perderam a terra, perderam a pátria, perderam tudo e perderam a liberdade.
Os jovens foram levados para a corte de Nabucodonosor, colocados sob os cuidados dos eunucos para receberem um treinamento, uma reeducação na cultura babilônica. Eles seriam formados em todo o melhor conhecimento acadêmico da Babilônia, a língua, a literatura, a ciência, a matemática, a navegação, a política, a geografia, a história e a própria religião dos babilônios. A intenção do rei ao fazer isso, e ele fazia isso com outros cativos de outros países, é usar essas pessoas treinadas nas organizações e instituições, nos cargos, para administrar as terras conquistadas. Mas não apenas receber esse treinamento, a narrativa diz que eles receberam um novo nome. Foi dado a esses judeus, jovens judeus cativos, nomes babilônios. Esses nomes, eles estavam relacionados às divindades da Babilônia. Tinham um caráter religioso. Então, Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, no hebraico, ele recebe o nome caldeu Beltesazar, que significa guarda dos segredos ocultos de Bel, uma divindade babilônica. Ananias, cujo nome era Deus é gracioso, muda para Sadraque, servidor de Marduque, outra divindade babilônica. Misael, cujo nome lindo era quem é semelhante a Deus, recebe o nome de Mesaque, cujo significado é adorador de Vênus. Bel, Marduque e Vênus. Azarias, cujo nome é Jeová ou o Senhor auxilia, ou o Senhor é o nosso auxílio. Que nome lindo. Ele recebe o nome caldeu Abednego, ou seja, servo de Nego, outra divindade. Assim, Nabucodonosor pretendia mudar completamente a sua história, a sua vida, a sua fé e até a sua identidade. Como será que eles iam superar tudo isso? Será que esses jovens, esses moços judeus teriam estrutura e convicção suficiente para vencer todas as adversidades, todas as dificuldades? Eles perderam sua casa, perderam seus parentes, seus amigos, sua terra, estavam no outro país, como cativos, e agora recebendo o ensinamento de uma nova cultura, uma imposição de uma nova cultura, de uma nova religião, de novas ideias e até de um novo nome. Perda de tudo. Como será que eles iam tratar de tudo isso? Por isso, a primeira lição que nós temos aqui, meus irmãos, eu gostaria de reforçar que precisamos confiar em Deus sempre, apesar das circunstâncias contrárias. Sempre. É a primeira lição aqui. Eles estavam longe de tudo e perderam tudo, mas eram tementes a Deus. Continuaram amando a Deus sobre todas as coisas e continuavam amando e sendo obedientes à lei de Deus. O que eles aprendiam, o que eles eram, eles não abandonaram. A sua fé, eles não abandonaram. As suas convicções, eles não abandonaram, apesar das circunstâncias totalmente adversas. Eles confiaram em Deus plenamente, apesar de qualquer situação. E olha que não era fácil. Vindo de uma tragédia, numa situação de cativeiro, numa situação de mudança completa das suas vidas, eles não se entregaram. Eles não cederam diante de tudo isso. Confiaram em Deus. Permaneceram fiéis ao seu Deus, às suas convicções, à sua fé e à sua crença. A grande questão que temos para pensar nós todos é isso. Será que nós temos essa fé e essa estrutura forte e firme
para resistir às mudanças da nossa história, para resistir às alterações na condução de nossa casa, de nossa família, sejam econômicas, financeiras, temporais, sejam quais forem. Temos estrutura para passar por este isolamento e esta quarentena e permanecer fiéis ao Senhor. Temos a estrutura espiritual para mesmo estarmos fisicamente separados, não podemos nos ajuntar como igreja na casa do Senhor para adorar, para servir, para ouvir a palavra, para compartilhar e participar da obra do Senhor. Será que nós temos estrutura para suportar mais um mês ou dois, até tudo voltar ao normal e sermos os mesmos fiéis ao Senhor? Não se deixar levar pelos os rumos dessa sociedade, o que nos apresenta aí a mídia, as ofertas que vêm sobre nós, os discursos, as pregações, as histórias tantas e as tentações tantas que nos surgem. É um grande desafio que tem para essa geração, para a minha geração, para a tua geração, querido jovem, de continuar confiando em Deus, apesar de tudo isso que nós estamos passando, como Daniel e como José no passado, e como Paulo no futuro, e como os profetas no passado, e como os homens de Deus, os mártires na história do cristianismo, permanecermos fiéis sempre, apesar de qualquer circunstância, mesmo que sejam contrárias às vezes. É uma grande prova da fé. É a primeira lição, uma grande prova da fé. Confiar em Deus, apesar das circunstâncias contrárias. Mas é uma segunda lição muito interessante, muito interessante. Eles passaram por um desafio, por uma prova, uma primeira prova. Eles estavam no Palácio Real e eles tinham o privilégio de participar da mesa do rei. O texto fala das iguarias do rei e do vinho do próprio rei. Ou seja, era um grupo, assim, elitizado, privilegiado, muito próximo ali da corte e recebendo os benefícios da corte. Mas havia um problema para os judeus. E Daniel percebeu, seus amigos perceberam, eles tinham que lidar com isso. Não era simplesmente desfrutar, o que seria, entre aspas, normal, desfrutar da comida e o banquete oferecido. Havia alguns elementos, havia alguns conceitos, havia algumas situações ali importantes que eles, como sendo judeus e homens tementes a Deus, que conheciam o Senhor e a sua palavra, precisavam tratar essa questão da comida. Havia um desafio. Permanecer fiel apesar da pressão, é o que nós vamos abordar aqui. Qual que era o dilema? No Palácio Real, toda refeição se iniciava com um ato de adoração pagã. Essa é a questão. Todo o processo de alimentação, toda refeição, participava de um processo religioso, de oferta daquela comida, daquela refeição, às divindades babilônicas tantas. Aliás, era muito comum no mundo antigo, no mundo pagão, a idolatria, muitos deuses, não apenas na Babilônia. Todos os povos, as civilizações antigas eram marcados por suas diversas divindades, com seus rituais, com seus cultos, com a expressão de sua adoração. No caso da Babilônia, havia isso, muito particular ali no palácio. Eles foram informados que iriam comer da mesa real, mas aí a questão, eles, diz o texto aqui, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. A palavra é muito específica sobre isso. Ele sabia do problema espiritual, da questão religiosa envolvida, e ele decide que, como um judeu temente, que conhece a lei de Deus, conhece os princípios de Deus, não se contaminar com as iguarias comprometidas, oferecidas aos ídolos e deuses babilônicos. E ele, assim, toma uma posição muito corajosa, inclusive, corajosa, muito disso. Depois ele vai combinar com as pessoas ali para
e propor uma alternativa. Deus vai dar a ele a sabedoria de lidar, mas por que essa posição radical de Daniel? Por quê? Talvez em nosso contexto, hoje em dia nosso contexto assim, né, que nós cedemos tudo, né? Porque é tão simples isso. Hoje, assim, né, hoje em dia, no nosso mundo de hoje, né? Qual o problema, Daniel? É simplesinho. Faz de conta que você não está nem sabendo de nada. Muitos fariam isso, né? Para não se comprometer, abrir mão dos privilégios de um banquete real por pouca coisa. Muitos hoje, se fosse no meu, entre os cristãos, tão pouca coisa. Até uma oportunidade de você evangelizar, de você falar. Às vezes as pessoas assim simplificam demais todas as coisas. Mas havia questões muito sérias ali para Daniel. E nós temos que pensar biblicamente na mente de Deus. Acho que vivemos um tempo que os homens não estão preocupados com o que Deus pensa. Aliás, é fruto de nossa época também, né? Porque todo mundo é dono do seu nariz, tem a sua opinião e faz o que quer. É assim nosso mundo, né? Eu tenho o direito de me expressar e fazer o que eu bem quero. É assim, é o mundo lá fora, fruto dessa cultura que nos cerca. Mas os cristãos estão caindo nessa também. Eles não estão preocupados em saber qual a vontade de Deus, o querer de Deus, se ofende ou não ofende a Deus, se é ou não é da vontade de Deus, se agrada ou não agrada a Deus. Isso tem que ter no meu coração, no teu coração, meu irmão. Essa preocupação constante de viver e fazer aquilo que fuja da vontade do Senhor. Não fazer apenas o que eu quero fazer, meus sentimentos, meus sonhos, meus desejos, mas o que Deus quer. Não há preocupação com a vontade de Deus hoje em dia, não há preocupação com o testemunho do Senhor, não há preocupação com a palavra de Deus, não há preocupação com nada. As pessoas querem viver para si mesmas. Somente. Sabe qual é a questão de Daniel? E você que conhece a palavra do Senhor sabe muito bem. De onde ele veio? De onde ele veio? Ele veio de uma terra arrasada e destruída por causa da desobediência do povo. Ele veio e viu isso e saiu disso, de ver sua família, sua casa, seus bens, sua cidade, sua terra saqueada, invadida, roubada, por causa do pecado do seu povo. Qual foi o pecado de Judá que levou toda essa tragédia nacional? Foi a idolatria. Foi a idolatria. Os judeus que conheciam o Senhor começaram a namorar com os deuses dos cananeus, os deuses dos outros povos. E o Senhor levantou os profetas para alertar eles, para que eles se arrependessem e abandonassem a prática da idolatria. Mas os judeus não ouviam os profetas. Não ouviram os profetas. Começaram a acender altos e altares nos outeiros, no alto dos montes, e adorar os deuses dos filisteus, dos cananeus. Era o povo santo de Deus, eram os crentes daquela época, mas cedendo às divindades pagãs, cultuando as divindades, abominação para o Senhor, abominação diante de Deus. Era o povo santo. Não ouviram, e Deus levantou profeta, Isaías, Miqueias, Oséias, Amós, e não ouviram. Aí Deus cumpriu sua palavra, porque a palavra de Deus se cumpre sempre. Sempre se cumpre a sua palavra. Aí Deus usou um agente de disciplina e veio a Babilônia e destruiu a terra. Pela vontade de Deus. Às vezes ficamos, a calamidade é da vontade de Deus, às vezes é. As pragas no Egito vieram de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra veio de Deus. A destruição da geração inteira de Noé veio da parte de Deus. Então Deus está no controle de todas as coisas, sim. Sempre esteve. E a disciplina lá em Judá foi uma prova. E Daniel veio desse contexto. Ele sabia na carne toda essa história. Então, obviamente, ele sabia o preço de desobedecer ao Senhor. Ele não podia comer um pedaço daquele bife da mesa do rei, porque ele sabia que ia ofender a Deus. E ele sabia que ia gerar a disciplina do Senhor. Será que nós temos esta coragem? É tão sério. Será que nós temos essa firmeza hoje em dia? Tomamos posições radicais, às vezes,
Porque nós sabemos quem é nosso Deus. Quem é Deus? Deus é santo. A sua palavra é santa. Ele espera do seu povo santidade. E algumas vezes não participar de coisas que o crente não devia participar. Por isso Daniel não tomou daquela comida lá. Porque tinha convicção de quem era o seu Deus. Sabia quem era. Não podia brincar com isso. Jovem amado, nós não podemos brincar. Os homens brincam e zombam, tiram sarro. Não liga para isso não. Não liga para o que o ímpio fala, para o que o mundo fala. Não se deixe levar por isso. Seja firme. Esteja atento. Ouça a palavra e o Deus da palavra. Seja a voz na tua alma. O senso que vem do alto. Não o mundo, não a voz do mundo. Jamais. E seja firme em suas decisões, amado irmão. E não importa o que as pessoas pensem, o que as pessoas falem. Isso não significa nada. Se importe com aquilo que Deus vê e quer da tua vida, amado. Daniel foi muito firme nesse sentido. Ele não podia comer daquela comida. Ele tomou a decisão, não se contaminar. Para eles representava claramente que não se dobrar diante do mundo, não se dobrar diante do pecado, não se dobrar diante da justiça. Aquele que não se rende, o crente que não se rende, não se vende, ele jamais se prostitui da sua fé, da sua convicção para agradar o mundo. Meu querido irmão, meu irmão jovem amado, eles escolheram o caminho estreito, o caminho apertado. O discipulado é realmente um caminho apertado. É o caminho da coragem. Coragem, firmeza, convicção. Não ao mundo, não ao pecado. É difícil mesmo, é difícil. Não é fácil. Mas, no entanto, ninguém perde coisa alguma quando se recusa a comprometer a sua fé. E eles vão ser abençoados e recompensados por Deus também, amado. É onde chegamos à nossa terceira lição. Vale a pena pagar o preço. Eles combinaram lá com o chefe dos eunucos, com o cozinheiro-chefe, ficaram alguns dias comendo só legumes. E Deus, na sua graça, concedeu a eles, Deus concedeu a ele misericórdia, versículo 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia diante dos chefes. É interessante, né? É Deus quem faz isso. Deus está presente em tudo, nas coisas mínimas e nas coisas grandes, intervindo, viu? Intervindo, sempre, na minha vida, na tua vida e na história. Deus concedeu a Daniel, diz o versículo 9, misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. É graça de Deus que trabalha no coração até do chefe eunuco ímpio, para ser favorável a ele. Assim que Deus faz ainda. É Deus que opera nos corações para guardar os crentes, para proteger. É o Deus da providência presente aí na vida, em todo lugar, amado. Glória a Deus por isso. Aí ele combinou com os cozinheiros, comeu os legumes e ao cabo dos 10 dias, a sua aparência era melhor do que todo mundo. E assim o cozinheiro tirou as iguarias do rei, eles passaram pela prova. E é interessante, né? É uma prova pequena, foi uma prova pequena isso daqui. Tem as implicações todas, as consequências, se eles obedecessem o rei, com certeza. Mas o livro, você conhece o livro de Daniel, sabe muito bem que todos eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, irão passar por provas muito maiores, que a história do livro vai contar. É a fornalha do fogo, é a questão lá do decreto real com a ameaça da cova dos leões e tantas outras situações de vida e morte. Eles vão passar por provas muito grandes, mas eles estavam preparados, porque nas provas menores eles venciam. E nós? Será que nós somos aprovados nas pequenas tribulações da vida? Será que nós, nas pequenas oportunidades que Deus nos permite passar, coisas pequenas que nós passamos, nós somos aprovados? Será que nós conseguimos ser fortes e firmes nas adversidades menores? E será que estamos preparados para coisas duras da vida? Para grandes provas mesmo? Muitos de nós não estão. Muitos de nós não estão preparados para sofrer. Não estão. Precisam ser trabalhados por Deus na escola divina.
capacitados pela graça do Senhor, suportar aflições e dores, serem provados no fogo da tribulação, para crescerem, serem forjados, fortalecidos, enfrentar grandes provas futuras. Eu e você, amado, peça assim graça ao Senhor para ser forte nas pequenas tentações que todos nós estamos sujeitos. E em nome de Jesus, vença. Viu, irmão? Viu, meu irmão? Vença cada uma delas. Suporte, resista. Diga não, tá? Hoje que estamos aí com acesso à internet, tá todo mundo muito individual, muito isolado. Só que a internet é maravilhoso, né? De ferramentas positivas de crescimento, de informação, de conhecimento, com certeza. Mas também pode ser a internet e essa janela um instrumento do demônio para destruir sua vida, de tentação, de trazer coisas terríveis para tua casa. Sabe, trazer a tentação moral, mental, trazer pensamentos ruins, trazer sentimentos ruins, trazer coisa do mal para você. Vigia, meu querido, vigia as coisas que você vê, que você ouve, que você assiste. Vigia. Aquilo que não procede do Senhor, tem um filtro, por favor, tenha um filtro. Um filtro rápido, assim, isso aqui não agrada a Deus. Eu não vou me permitir, como um santo do Senhor, me permitir participar disso daqui. É você que vai decidir. Não sou eu, não é o pastor que está do lado de cá. É você sozinho aí. E o Espírito Santo falando no teu coração. E você se quebrantar falando, eu não posso, em nome de Jesus, me render a esse tipo de coisa. Eu sou servo de Deus. Vale a pena pagar o preço, meu amado irmão. Vale a pena. Então vença as coisas pequenas para que Deus te prepare para as coisas grandes. Foi assim que aconteceu com Daniel. Houve a recompensa, né? Diz aqui o texto, né? O texto é muito precioso do que Deus fez. O tempo todo Deus trabalhando na vida deles. O versículo 17. Versículo 17 é interessante. Diz assim, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Bom, aqui tem muita teologia, muita doutrina. Porque tudo de bom que tem na sociedade humana vem de Deus. Aliás, tudo bem vem de Deus, tá? Seja para o ímpio ou não, para você e para mim, para todos os homens. O que tem ainda de resquício de bondade na humanidade é a graça comum de Deus. Se é um resquício de justiça na humanidade, mesmo ímpia, é graça de Deus. A inteligência do cientista vem de Deus. A capacidade do matemático vem do Senhor. Né? A capacidade do filósofo, do pensador, vem de Deus. Embora ele não admita. A capacidade humana é dom divino. É dom da graça do Senhor sobre todos. Assim como o Senhor concedeu a esses jovens aqui o conhecimento, o dom do conhecimento, a inteligência, de uma forma superior, sobressaindo a todos os demais, muito conhecimento, uma inteligência maior da parte, muita cultura, dom de Deus. Diz o texto aqui, né? Deus deu a eles, veio do Senhor a graça. Já eram jovens bem dotados. Eles não estavam ali no castelo por acaso, não, tá? Eles foram simplesmente sorteados numa bandeja de números. Eles foram escolhidos entre os nobres jovens potencialmente capacitados para aquilo. Então eles já eram habilitados, mas por Deus foram abençoados, porque é assim que Deus faz na nossa vida, sabe? Ele potencializa o dom que você já recebeu, já tem desde que você nasceu, desde que você nasceu, está potencialmente em você com certeza. Deus, na sua graça, na sua soberania, na sua providência, na sua bondade, Ele faz isso maximizar, potencializar, multiplicar para a sua glória, para a sua glória. Então, quando você consagra o seu dom musical para Deus, Ele vai abençoar para a glória dEle. Quando você apresenta Ele sua inteligência, sua habilidade artística, ou sua inteligência, né, para falar, para comunicar, sua habilidade para administrar, você entrega a Deus aquilo, e você reconhece que o que você tem veio de Deus, e você entrega a Ele aumenta, Ele
abençoa, ele multiplica e ele usa de uma forma maravilhosa e gloriosa para fazer a sua vontade. É assim que ele usa homens e mulheres do reino de Deus. E na sua igreja, e edifica a sua igreja, e fortalece a sua igreja, e ensina a sua igreja, e educa a sua igreja, e proclama a sua glória nas nações, através de homens, jovens e mulheres consagrados, entregues, inteiramente entregues. Entregue sua vida, seu coração, sua capacidade, seus dons, seus talentos na mão de Deus. E ele usa maravilhosamente, como Daniel e esses rapazes lá na Babilônia. Escravos, cativos, perderam tudo, mas Deus cuidou deles, porque Deus sempre cuida dos seus. E onde quer que eles estejam, Deus cuida e abençoa, e guarda, e multiplica, e usa para a sua glória. Assim foi que aconteceu com aqueles jovens. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena pagar o preço da fidelidade. Eles foram abençoados por Deus com sabedoria. Aí eu te pergunto, meu querido, meu irmão em Cristo, meu irmão jovem, você já descobriu quais são os seus dons espirituais? Você já parou para pensar nisso? Seus dons espirituais. Você tem orado nesse sentido? Você já se apercebeu de quais seriam esses dons? Procurou conhecê-los ou desenvolvê-los melhor? Você já se colocou na mão do Senhor para ser usado no exercício desses dons na sua igreja? É uma coisa você começar a orar e se dispor a fazer. Estou falando de dons espirituais. Eu não estou falando de tarefas que você vai fazer no âmbito da igreja. Tarefas, cumprir tarefas. Isso daí todo mundo faz, até sem dom mesmo faz. Né? Se eu pedir, vai lá e faz. Estou falando dos seus dons espirituais, consagrados no altar de Deus para edificação e crescimento espiritual da igreja, anúncio do evangelho e expansão do reino de Deus. Você quer ser usado? Eu rogo para que você deseje isso nessa noite. Eu quero ser usado por Deus, como Daniel e o servo de Deus, na minha geração, na minha casa, na minha igreja, na minha sociedade. Ser uma bênção em meus dias. Então, ore para Deus revelar-te os seus dons espirituais, amados. Além de serem abençoados com os dons, diz o texto aqui que é recompensa de Deus. Deus abençoa, Deus recompensa quem é fiel. Deus sempre vai recompensar aquele que é fiel. Então, não fique preocupado com o que vai acontecer, seu futuro daqui para frente, o mundo vai mudar tanto, a economia vai alterar, e vai mesmo alterar muita coisa. Não vai ser fácil, não. Mas, amado irmão, tem um Deus que está acima de tudo isso. Tem um Deus, existe um Deus que está acima de tudo isso, viu, irmão? Confia e descansa, Ele vai cuidar de você, e vai te abençoar, e vai te guardar. Confie e creia nisso, creia na providência de Deus, no governo de Deus, viu, gente? No governo de Deus, na sua vida. Então, como Daniel, eles tinham tudo para serem infelizes na vida, fracassados, derrotados e até revoltados. Poderiam ser como muitos jovens hoje em dia, muitos jovens, até cristãos, que se dizem cristãos, revoltados, indignados com o que está acontecendo. Será que é isso mesmo? Será que isso vem de Deus? Não pode ser de Deus, Deus não é assim. Mas que Deus é esse que as pessoas têm na cabeça deles também, né? É o Deus da cabeça de qualquer um, hein? É um Deus forjado na experiência das pessoas. E as pessoas chegam na internet aí e jogam as suas ideias assim, né? Sem nenhuma base bíblica, sem nenhuma experiência, jogam na internet aí suas ideias, seus conceitos, suas revoltas. Não caia nessa, não. Não caia nessa, meu querido irmão. Você é inteligente. Deus te deu inteligência. Você conhece a palavra de Deus, que é uma referência real, não subjetiva. É a palavra do Senhor. Porque nós não estamos aqui para dar nossa opinião. O que eu acho, o que estou pensando, o que eu acredito, isso não é nada. Isso não é nada. Se alguém se levanta aí e fica, eu acho, eu não concordo, não acredita não, vai. Para de ser fraquinho, vai. Não siga esse tipo de gente. Não siga esse tipo de gente. Seja firme no Senhor, no teu Deus. E o Deus revelado. E o Deus encarnado em Jesus Cristo. Realidade. Que veio à terra e mudar a história. E salvar a humanidade. Você quer algo real? É isso. E foi na cruz do Calvário, e morreu pelo meu pecado, pelos teus pecados, e ressuscitou ao terceiro dia.
e subiu ao céu, e está no céu, governando e intercedendo pelo seu povo, mandando dons à sua igreja, e voltará um dia, ele voltará um dia, cheio de poder, majestade e glória, porque tudo está acontecendo dentro daquele que ele traçou claramente, perfeitamente, está se cumprindo tudo, até ele voltar, e voltará cheio de poder, majestade e glória. Meu querido irmão, creia nisso e descanse nessas coisas reais. Não se deixe levar por bobagens aí e discursos vazios e ocos de pseudo-teologias, de falsos profetas, de lobos que estão no meio do rebanho, aproveitando que o rebanho está meio disperso. Aí fica fazendo a cabeça das pessoas aí, porque estão longe dos seus pastores, estão longe da comunidade. Muito cuidado com isso. Os jovens foram honrados por Deus. Diz o que o texto diz assim, né? Deus deu sabedoria, graça, superior a tudo mais. Versículo do tempo, diz o versículo 18. O rei, apresentado ao rei, eles trouxeram a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, como Ananias, Misael e como Azarias. E por isso, a partir de então, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência. A fé, ela não é a fé religiosa e sentimental, apenas de religião, tá? O mundo fica dizendo essa porcaria aí, tá? Fica dizendo essas bobagens aí. Sentimento, o que importa é a razão, né? O que importa é a lógica, né? Então, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, o rei lhes fez perguntas e os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. O que quer dizer isso? Que Deus honrou aqueles moços diante do rei. Você tem noção do que é isso? Do que é ser um crente fiel? Deus o abençoa. Seu testemunho, quando ele é crente mesmo, abençoa diante dos homens. Faz prevalecer. Fez com Daniel, fez com José, fez com todos eles. Deus honra, Deus abençoa e honra diante dos homens. Isso aconteceu aqui no caso de Daniel. Deus confiou a eles tal posição que assim, ficaram livres de qualquer perigo de vida, qualquer circunstância, porque foram fiéis ao Senhor. Assim que Deus faz aquele que ama o Senhor, é a recompensa da fidelidade. Então nós vemos, irmãos, 3 lições preciosas nesse texto maravilhoso. Eu quero que guarde no seu coração. Confie em Deus apesar de todas as circunstâncias contrárias. Confie em Deus. É uma prova da fé. Permaneça fiel apesar de toda a pressão, tá? Toda a pressão. Permaneça fiel. É um desafio da santidade. Em terceiro lugar, vale a pena pagar o preço, porque temos a recompensa da fidelidade. Gostaria de deixar só 3 passagens para nós concluirmos. Romanos 12, 1 a 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E o apóstolo João, na sua carta, diz: Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que Deus te abençoe assim, amado. Como Daniel,
como seus amigos, vencendo a prova da fé, vencendo a prova do desafio que ele passou, o desafio da comida, da pressão, e desfrutando da recompensa da sua fidelidade ao Senhor. Não deixe que o mundo tome lugar no teu coração. Vença. Como diz aqui o apóstolo João, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus te dê uma vida abençoada, que seus dons sejam multiplicados e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida sempre. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe sua família, abençoe nossa casa, que Deus abençoe a sua igreja. Vemos tempos em que a igreja tem que ser santa. A igreja tem que ser fiel. A igreja não tem que ceder, nem abaixar a cabeça. A igreja não tem que abaixar a cabeça para ninguém, principalmente para hereges. E esses falsos profetas que ficam aí falando as besteiras aí na internet. Não é ceder a nada não, é proclamar a verdade de Deus, é crer na verdade de Deus e experimentar a verdade e a herança de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor levante, ó Deus, uma juventude consagrada, missionária, uma igreja, uma mocidade que clame ao Senhor e que se dispõe a uma vida de devocional, de oração, de entrega nas mãos do Senhor. Que diga não ao pecado, que diga não ao mundo, que diga não às pressões dessa sociedade ímpia, ó Pai, que quer zombar e afrontar o povo do Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça aos jovens e a nós também, a toda a sua igreja. É a nossa oração, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor.